Vamos falar do espaço sideral? Quando o céu fala, a terra treme. O simples anúncio de que algo vem do espaço é suficiente para testar a nossa fibra emocional e simbólica de nós enquanto humanidade. Vamos analisar a resiliência humana diante do cosmos. Em julho de 2025, foi descoberto um visitante interestelar chamado de 3I Atlas. Ele tem muitas coisas sui generis, uma trajetória hiperbólica, o que é incomum, velocidades altas e variáveis ao momento em que diminui ou aumenta a velocidade, ângulo de entrada e distância do Sol muito grandes, e uma coma, que é aquela nuvem de gás ao redor do núcleo, mostrou a existência de água, gelo e poeira cósmica. A luminosidade e a morfologia deste cometa mostram características também inusitadas. Será que estamos diante de um objeto interestelar exótico? Ou seria um artefato tecnológico, provavelmente hostil, camuflado como se fosse um objeto natural? Esta é a controvérsia que surgiu nas últimas semanas. É curioso porque este objeto interestelar passa muito longe do planeta Terra. Mesmo assim, a celeuma foi criada. E por que foi criada? Porque há 2 semanas, os pesquisadores chineses, depois japoneses e, por fim, os europeus se contrapuseram aos norte-americanos da NASA, levantando uma celeuma de que há muita coisa estranha em torno dessa questão. E, diante disso, o que se observou? Um silêncio absoluto da NASA, que tanto poderia ser uma maneira dela evitar alimentar a celeuma até que se compreenda melhor do que se trata esse negócio, ou então pode ser uma tentativa de ocultar coisas que poderiam levar ao pânico na sociedade. Há um caso notável que nós já vivemos. Em 1938, Orson Welles fez uma transmissão de rádio chamada A Guerra dos Mundos, em que ele apontava uma invasão marciana em vários locais dos Estados Unidos. Mesmo anunciando no início e no final da transmissão que se tratava de apenas uma fantasia, de apenas uma ficção, a transmissão, que durou pouco mais de 1 hora, levou a um pânico generalizado, com gente entupindo as estradas, muita gente cometendo atos desatinados e assim por diante. A fantasia virou realidade, então. Diante da questão sobre discos voadores, o Sigmund Freud respondeu que o homem projeta no céu o que mais teme. Mais tarde, Carl Jung viu nisso um arquétipo do luminoso, ou seja, o mistério que desafia aquilo que é racional. Se tem uma prova gigantesca de resiliência, ela vem do cosmos. E isso acontece desde a Grécia Antiga, quando Zeus pôs ordem na engrenagem cósmica após a sua luta contra os titãs. Há vários causadores desta prova de resiliência. O mais banal é o silêncio como gatilho do pânico, conhecido na ciência social como heurística da ameaça, e que cria uma narrativa emocional da ameaça que se torna então real, né? Cria-se, portanto, como disse o Freud, uma projeção da angústia difusa. Isso no seu texto Mal-Estar na Civilização, de 1930. O silêncio é um paradoxo. Ao mesmo tempo, ele tem a intenção de prevenir o pânico, mas ela pode se tornar a causa do pânico. Esse é o paradoxo. Então, além deste, existem vários outros temores que podem causar pânico, envolvendo essa questão extraterrestre.
Primeiro, ser dominado por uma civilização extraterrestre. Ele desafia o nosso antropocentrismo, essa ideia de que só existe o homem no universo, obriga a gente a redefinir valores e ainda ameaça a coesão social. Um filme que trata bastante disso é o Distrito 9 recente. Segundo, segunda ameaça é a ameaça de destruição do planeta. Ela colapsa a nossa ilusão de controle sobre o nosso destino e revela um conflito entre autopreservação e solidariedade. O filme Melancolia trouxe isso de forma magistral. O terceiro é a perda da humanidade, seja causada pela inteligência artificial, seja por transmutação genética. Aqui, o Blade Runner foi a obra de arte suprema. Isso tudo ameaça a nossa identidade, torna obsoleto o ego coletivo e exige a gente repensar a fronteira simbólica entre o que é biológico e o que é artificial. Também há uma outra questão, um colapso moral e social. Isso causado pela ruína das instituições e valores que então rompem com o tecido social, afetando, portanto, a resiliência ética e cultural. Aqui o filme Mad Max, de 30 anos atrás, é um bom exemplo disso. Também há, por último, o contato com o incompreensível. Ele testa os limites da linguagem, da fé e da sanidade. Ela, portanto, exige de nós um outro tipo de resiliência, de caráter, espiritual, que não estamos preparados. Mais uma obra de arte do cinema, o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Então, diante desse pavor avassalador, como é que as sociedades reagem em sua resiliência? Então, eu fiz uma pesquisa com a inteligência artificial, tentando fazer inferências sobre como cada tipo de sociedade reagiria, apenas como exercício de reflexão. Então, vamos começar com as sociedades que têm baixa resiliência, que têm, portanto, instituições muito frágeis, desconfiança generalizada do povo em relação às instituições, muita exposição à desinformação e ainda vulnerabilidade econômica e social. Neste caso, ela gera, portanto, um pânico localizado em vários segmentos da sociedade, ruídos de comunicação amplificados e soluções milagrosas por parte de quem quer fazer a exploração do tema para seus próprios interesses. Tudo isso leva à deterioração da coesão social. É pavoroso a consequência. Já as sociedades com moderada resiliência, elas têm instituições funcionais, mas com algumas lacunas de confiança, têm uma comunicação pública parcial, tem polarização política também. Aqui acontecem respostas mistas, como é típico da resiliência moderada. Cientistas e autoridades públicas dando respostas diferentes. Há uma adoção de medidas seletivas, por exemplo, algum tipo de censura por questões de segurança nacional, e também uma maior vigilância social, com a difusão de boatos e teorias da conspiração. A consequência deste cenário de resiliência é a fragmentação parcial da narrativa oficial. Por fim, as sociedades com alta resiliência têm uma reação bastante diferente. Que são essas sociedades? Instituições robustas, confiança razoável da sociedade, uma boa infraestrutura, tanto de comunicação como de saúde mental, e uma cultura anti-choque. O que acontece, então? Uma organização rápida de comitês internacionais, mensagens públicas claras, fortalecimento dos serviços de apoio psicossocial e políticas de coordenação internacional. Consequência disso,
é o uso construtivo deste tipo de evento para fortalecer tanto a ciência quanto a cidadania. Bom, vamos refletir juntos. Diante do 3 Atlas, você crê que nós estamos demonstrando ser uma sociedade de alta, moderada ou baixa resiliência? Pense por um instante. Minha opinião pessoal, podemos descartar a alta resiliência. Não é esse o mundo que vivemos, infelizmente, ainda mais nesse momento em que há a possibilidade de eclodir a Terceira Guerra Mundial com características nucleares. Será que então devemos ficar na moderada ou na baixa? Eu acredito que até poucos anos atrás nós vivíamos a moderada, perdão. Até poucos anos atrás, nós vivíamos a moderada resiliência, mas creio que estamos caminhando rapidamente para a baixa resiliência na sociedade. Exemplo disso, o crescimento espantoso e de nível mundial da extrema-direita e também as consequências das guerras que acontecem atualmente na Ucrânia e na Palestina. Para fechar esse vídeo, eu gostaria de dizer que a verdadeira questão não é se a vida lá fora, é se nós temos maturidade para enfrentar esse tipo de situação. O visitante interestelar, portanto, nos obriga a olhar para dentro de nós, para a nossa própria resiliência.